O MGTV Responde de hoje fala sobre a obesidade infantil. O percentual de crianças acima do peso cresceu 20% em quase 25 anos, passou de 13% para 33%. Por isso nós voltamos a falar sobre esse assunto tão preocupante. Como deve ser a alimentação de uma criança? Qual deve ser a orientação para que ela se acostume a comer alimentos saudáveis? Nós vamos mostrar dois exemplos de que isso é possível. Essa é a Escola Municipal de Educação Infantil do bairro Mansur. Aqui estudam quase 300 crianças, com até 5 anos de idade. As refeições seguem o cardápio do Programa Municipal de Educação Escolar. O cardápio ele é elaborado, seguindo uma discussão de profissionais multidisciplinares. O cardápio já é pré-definido por um nutricionista, exatamente para prevenir essa situação desagradável que tanto se discute, que é a obesidade infantil. Para evitar que as crianças comam aquilo que elas não devem, a orientação da escola é que elas não tragam o lanche de casa. Dessa forma, elas vão seguir naturalmente o cardápio feito pela nutricionista. A escola também auxilia a alimentação que os alunos fazem em casa. A gente chama os pais, para estar conversando com ele a respeito da alimentação na escola. Aí a gente passa para ele o cardápio, os horários, quais são as alimentações que a gente fornece, que é fornecido pela Secretaria Municipal de Educação, e pede para ele estar seguindo em casa também, porque a gente segue o nutricionista. Na preparação do almoço sempre tem legumes e verduras. E o cardápio também é seguido à risca. O almoço vai ser servido arroz, feijão, farofa de ovo com cenoura. Tudo está aí no cardápio? Está no cardápio, é o cardápio de hoje. O cardápio que já vem pronto do PEMAI para nós, Então a gente procura fazer dentro do que está aqui no cardápio. Nessa escola particular também há um controle sobre a qualidade do alimento consumido pelos alunos. O cardápio segue a orientação de uma nutricionista e os pais participam da seleção dos lanches. Mensalmente, mandamos para os pais um cardápio elaborado pelo nutricionista da escola. O pai, a partir desse cardápio, aprova ou não o lanche. A partir da aprovação, a gente só serve o lanche balanceado. Segundo essa coordenadora pedagógica e psicanalista, é importante o trabalho de conscientização. Existe uma conscientização, tanto para os pais quanto para os alunos. Então é um processo que começa desde os pequenininhos. A questão da alimentação, a questão do esporte, da educação física mesmo do corpo, da questão emocional. Enfim, esses temas, eles aparecem também. Gabriel é um exemplo de que a educação alimentar funciona. Você acha que tá legal esse lanche, é saudável e é gostoso? Sim, acho bom. Por que você acha que é legal você comer um lanche assim? Porque é melhor, mais saudável, mais gostoso às vezes também. Participe do MGTV Responde e tire as suas dúvidas. O nosso telefone em Uberlândia é o 3218-3454, em Patos de Minas e cidades vizinhas 3823-9400. E aqui no estúdio o endocrinologista Joel Filho esclarece as suas dúvidas. Também estamos com a psicóloga Alessandra Matar, também para não ficar nenhuma dúvida para trás a respeito da obesidade infantil. Doutor Joel, esse número de 33% das crianças brasileiras acima do peso é um índice muito preocupante. É um índice muito alarmante. Hoje a obesidade é uma epidemia mundial e assim como o mundo todo, aqui no Brasil não é diferente. Nós temos hoje em torno de 15% das crianças obesas. É um índice muito alarmante e em torno de 8% de adolescentes obesos. O importante dizer é o seguinte, essas crianças, a chance delas ficarem adultos obesos gira em torno de 40%. E os adolescentes, a chance deles se tornarem adultos obesos gira em torno de 70% a 80%. Olha só. Eu quero dizer com isso que de cada 10 adolescentes obesos, 8 serão adultos obesos. Qual é a responsabilidade dos pais, Alessandra, nessa obesidade infantil? Porque muitos pais acabam dizendo que, eu falo, mas ele não come ou ela não come aquilo que eu indico. Se não comer o que a gente chama de porcaria, não come nada.
Qual que é, os pais precisam ser mais categóricos ou precisam ser mais lúdicos? Não, os dois. A responsabilidade dos pais nesse processo que está acontecendo agora, de aumento da obesidade infantil, é muito grande. Quem leva o alimento para dentro da casa são os pais, não são as crianças. Então, se os pais começarem a oferecerem coisas mais saudáveis para começar já dentro de casa, vai melhorar muito esse índice. Agora, o grande problema é a família está obesa também. Então, quando uma família é obesa, ela não consegue colocar dentro de casa alimentos saudáveis. Então, nas refeições, não dá para o pai e a mãe tomarem um refrigerante e pedir para a criança tomar um suco. Afinal de contas, os pais são o espelho para as crianças. Então, vai ter que haver uma mudança de hábito alimentar e de rotina familiar inteira. E na população, essas escolas que estão fazendo agora esses lanches é muito legal. Porque o que acontece? Uma criança, ela sente vontade. Então, não adianta eu levar um lanche para minha filha super natural e chegar na escola, a coleguinha dela está com uma bolachinha recheada. Ela vai ficar com vontade, porque ela é criança. Então, essa atitude dessas escolas está maravilhosa. A escola da minha filha funciona assim. E os pais têm que levar alimentos saudáveis. Eu falo que criança não tem cartão de crédito. Quem vai ao supermercado e leva o alimento é o pai e a mãe. Exercício físico, é o pai e a mãe que tem que estimular. Não tem dinheiro, tem o Parque Sabiá. Na Futel tem hidroginástica gratuita. Tem a Praça Sérgio Pacheco para andar de bicicleta. A gente tem que voltar um pouco, Vanessa, aos hábitos antigos. Sabe quando nós duas, nós três, andávamos de bicicleta, corríamos? A gente tem que fazer isso ainda, por mais que seja difícil. A gente tem que estimular. O exercício físico na vida dessa criança tem que começar desde o começo. Doutor Joel, agora a Alessandra comentou a respeito da bolachinha recheada. Pode assustar toda essa situação e falar assim, nunca mais eu vou poder comer? As crianças gostam, os adultos também gostam. Qual que é a medida? Uma coisa é você mudar o ambiente da família, a partir dos pais. Porque uma criança, 7, 6, 5 anos, não tem muita consciência do que pode e o que não pode. Ela vai ganhando essa consciência ao longo da vida. Então é importante mudar o ambiente da família. Os pais dando exemplo na prática, em casa, e ensinando o que pode e o que não pode comer. Guloseima, isso está aí no dia a dia, né? Não podemos abolir completamente. Nós temos que ter, importante, bom senso. O que pode, o que não pode, a quantidade, os horários. O objetivo é manter o peso, nós temos que montar um esquema para manter o peso. O objetivo não, essa criança está obesa ou está com sobrepeso, precisa baixar o peso, nós temos que montar um esquema de atividade física e de alimentação para baixar o peso. Porque as consequências da obesidade, mais cedo ou mais tarde, elas vão começar a surgir. Ele é um peso alto demais para a saúde, mas também para a autoestima, e quando se trata de criança, é uma das razões do bullying, principalmente nas escolas. Com certeza. Dentro do meu consultório eu falo muito sobre pensamento dicotômico, que é do tudo ou nada. Então o paciente, mesmo a criança que quer emagrecer, ou ele está de dieta severa, ou se ele escapa um dia, não dá mais certo e vai comer tudo que ele tem vontade. O que a gente precisa? Acabar com esse pensamento dicotômico do tudo ou nada e ter mais equilíbrio. Porque essa criança, ela sofre muito com obesidade, mais que o adulto. O preconceito da criança obesa é muito grande dentro da escola. Então ela deixa de fazer educação física, ela deixa de querer ir à escola. E começa a fazer uma roda viva isso, um ciclo que, se ela não vai à escola porque ela tem vergonha, ela fica em casa fazendo o quê? Comendo. Então ela começa a ter a mesma dinâmica, o mesmo mecanismo de defesa que os pais ou a grande população obesa tem, que é se refugiar na comida. Sódio, zero sódio. Se bem que o sódio é muito difícil de encontrar diet. Light é pelo menos 25% abaixo do que o original. Então, light em gordura, esse alimento, se a empresa for séria, esse alimento vai ter pelo menos 25% a menos de gordura do que o original, o produto original. Alessandra, a Selma do bairro Martelena, ela faz uma pergunta que eu vou tentar caminhar para o que ela gostaria, que eu imagino. Como fazer com que a criança seja mais respeitada fora do convívio familiar, supondo que essa criança esteja acima do peso, então? É muito complicado, né? Porque a criança, ela não tem esse filtro, ela fala o que ela pensa. E na escola, o que mais acontece? Que é o bullying, né? A criança, ela acha que o amiguinho dela está acima do peso, ela vai falar, ela vai colocar apelido.
Então, eu acho que é um problema mais para dentro de casa. Essa solução não tem externa, ela é difícil de ter. Então, tem que trabalhar dentro de casa, o fortalecimento da autoestima. Só que qual que é o grande problema? Para se fortalecer a autoestima, a criança tem que estar bem consigo mesma. E bem consigo mesma, elas têm que estar fora da obesidade, porque isso atrapalha qualquer crescimento emocional de uma criança, estar acima do peso. Eu falo que engordar é matemático, é o que você consome e o que você gasta. Então, não é para dar um pacote de bolacha quando for permitido comer a bolachinha inteiro. Dê 1, 2, 3, não é o pacote. Essa criança ela precisa saber isso, que existem regras, que existem quantidades. Então, ela vai comer a bolachinha dela? Vai, mas não um pacote inteiro. E se ela comeu hoje uma bolacha recheada, amanhã ela não vai comer. Amanhã ela vai comer uma fruta. Então tem que ter esse equilíbrio. Não adianta tentar proteger a criança no mundo. A gente precisa fortalecer ela internamente, dentro da nossa casa. E com essa alimentação saudável. Porque só assim ela vai conseguir lutar contra os problemas que ela vai achar no mundo. Mas para lutar, ela precisa estar bem com ela mesma. Olha, estão aí as dicas, nós conversamos aqui com a Alessandra, também com o Dr. Joel, que é endocrinologista. Eu agradeço a participação de todas as pessoas que ligaram, entraram em contato com a gente. Infelizmente, o MGTV Responde chegou ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês aqui no MGTV. Obrigado.